Aleluia. Criançada pode ir para as salinhas, vamos lá? Receber de Deus, crescer, conhecer mais ao Senhor. Amém, queridos? Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a disposição também da sua alma nesta noite para receber de Deus? Que você esteja com o seu coração aberto para que Deus possa ministrar uma palavra realmente que possa edificar e fortalecer sua vida, sua fé. Amém? Vamos orar? Queria que você curvasse sua cabeça nesse instante e que você pudesse clamar ao Senhor para que Ele venha sobre a sua vida. Nós vamos clamar para que Deus intervenha em nossas vidas, e não apenas em relação a você, mas também a sua casa, a sua família, seus familiares. Vamos clamar isso ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, nós nos apresentamos ao Senhor nesta noite e dizemos: Deus, que a Tua graça, que é melhor do que a vida, ela se revele em nossas vidas nesta noite, em nossos corações nesta noite. Deus, porque é o que nós precisamos. Nós queremos ser fortalecidos, queremos ser confrontados, queremos ser exortados, queremos ser consolados. Senhor, nós queremos ser também pelo Senhor nesta noite envolvidos. Não queremos a relação religiosa, não queremos a relação fria, distante. Ó Deus, Tu és o Deus que se importa, Tu não és o Deus distante, impossível de ser tocado. Tu não és um Deus que não ouve, com quem não se pode conversar. Tu não és um Deus insensível a quem não se pode amar. Tu não estás de braços cruzados. O Senhor não está olhando para nós como juiz, mas Tu és o Deus da misericórdia. Tu és o Deus misericordioso, que não nos dá aquilo que merecemos, pois Tu és o Deus gracioso, o Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos. Por isso clamamos: Deus, fala conosco. Por isso clamamos: Deus, intervém nas nossas vidas nesta noite. Por isso clamamos: Deus, ministra ao coração da Tua igreja, ministra ao coração do Teu povo. Por isso clamamos: ó Espírito Santo, passeia no meio do Teu povo, toca o coração do Teu povo, tira toda a insensibilidade dos nossos corações, Senhor. Sujeitamos as nossas vidas a Ti, nos apresentamos, nos entregamos, nos rendemos. Diga para Deus: eu me rendo a Ti nessa noite. Diga para Deus: eu rendo a Ti o meu coração nesta noite. Declare para Deus: fala comigo nesta noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler 2 versículos. Romanos, capítulo 1, obrigado. Vamos ler versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim. Se você achou, diga amém. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Ele disse: o justo viverá pela fé. Queridos, hoje é aniversário da Reforma Protestante, 504 anos. Exatamente 31 de outubro de 1517, um monge, um padre, chamado Martinho Lutero, alemão, chegou diante da sua capela, em Wittenberg, e pregou 95 teses na porta, e essas teses davam direção sobre a realidade espiritual que de fato implicava ou importava aquele povo ao qual ele pastoreava fazer viver. E a partir daquele momento, Martinho Lutero passou a ser perseguido por Roma, pelo papado, e de uma forma realmente inacreditável, queridos. Aquele homem se levanta em ousadia, num tempo de tirania, num tempo de dominação, num tempo de imposição, num tempo em que havia um governo religioso que também transcendia a religião e exercia a influência e o domínio político. Então, a Europa estava tomada por uma dominação tirânica, que em nome de Deus levava as pessoas a um nível de pavor, de desespero, de angústia, a viver uma vida de fato extremamente desajustada, sobretudo ameaçada, e cheia de medo, e cheia de angústia e depressão. Assim estava vivendo aquele povo. E Martinho Lutero, ele havia vivenciado a experiência de ir para um mosteiro, para ali também estudar, para ali também conhecer mais sobre Deus. E ali ele se desesperava quando ele relembrava, dentro da visão que ele havia recebido de Deus, quem Deus era. Para Martinho Lutero, Deus era um Deus implacável. Deus era um Deus furioso, irado. Um Deus que o deixava desesperado, agoniado, angustiado. Queridos, historicamente, nós temos o privilégio de relembrar, né, e como é precioso saber que há uma matéria tão importante, que é a história, que registra os fatos, registra os acontecimentos. E hoje nós podemos rememorar 504 anos de uma iniciativa de alguém que disse: mas Deus não pode ser assim, Deus não pode nos tratar desta forma. No seu desespero, às vezes ele pensava que ia enlouquecer, ele vivia de fato depressivo, deprimido, quando a visão de Deus, quando as conclusões que ele tinha sobre Deus, que lhe foram ensinadas por tradições, que lhe foram ensinadas por toda uma forma religiosa, né? Dentro de rituais, dentro de tradições, dentro da visão incoerente daquilo que Deus queria. Então, esse Martinho Lutero começa a descobrir Deus quando ele pega a Bíblia e quando ele abre em Romanos 1, e mais especificamente ele se depara com esse texto que nós acabamos de ler,
quando Paulo fala do Evangelho, que é o poder de Deus, quando Paulo fala do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então os gentios entram, e aí ele percebe então, Paulo dizendo: o justo viverá pela fé, trazendo exatamente, amados, uma palavra que Deus havia liberado para o profeta Abacuque. Então Paulo está manifestando, a convicção e trazendo à tona essa afirmação do profeta Abacuque, e inspirado por Deus, Paulo reafirma isso e diz: o justo vive pela sua fé. E ali então Martinho Lutero começa a descobrir que Deus não era esse Deus implacável, que Deus não era esse Deus furioso, que Deus não era esse Deus irado, que Deus era e é o Deus misericordioso, que Deus é o Deus gracioso. E essa descoberta de Martinho Lutero então faz com que ele, com a responsabilidade de cuidar de pessoas, de cuidar da sua comunidade, ele então comece a trazer à tona a verdade de Deus, quem de fato Deus é, qual é a visão que Deus tem do homem, qual é o propósito que Deus tem para o homem. E então Martinho Lutero começa a pregar o Deus misericordioso e o Deus gracioso, e os seus sermões começam a atrair as pessoas, e os seus sermões começam então a influenciar todos os níveis de pessoas, das mais simples às mais cultas, das mais comuns até as autoridades. E ele começa a influenciar o príncipe de Wittenberg, e ele então começa a ter a admiração e o apoio, até que chega um momento em que Martinho Lutero então prega as 95 teses, e ele é desafiado, confrontado, ele é reivindicado para ser julgado, para ser banido, ou para ser excomungado do seio da sua religião. Mas ele ousadamente se levanta, e ele ousadamente se põe a defender e a assumir uma postura de que a sua decisão seria tomada baseada nas Escrituras Sagradas, que todo o seu argumento, que toda a sua tese, ela seria fundamentada não em cima de uma pressão para ele renunciar às verdades que ele estava afirmando. Eu quero então trazer nessa noite, queridos, aqui para a nossa reflexão, alguns dos motivos pelos quais se deu a reforma protestante, alguns dos motivos que são, na verdade, os mais fundamentais, pelos quais nós hoje comemoramos 504 anos da reforma protestante. Primeiro motivo: combater os falsos ensinamentos, rejeitar os falsos ensinamentos, rejeitar as heresias. Algumas delas era mais importante, como direção espiritual, as tradições da igreja. Elas eram mais importantes do que as escrituras sagradas. Aliás, não haviam escrituras sagradas disponíveis. Então as tradições, as relíquias sagradas, então se começou a dar ênfase, em tudo que de alguma forma tinha uma simbologia e tinha historicamente alguma importância, e se passou a considerar objetos sagrados e a valorizar esses tais objetos, mas não apenas as relíquias, os lugares sagrados.
as pessoas sagradas: Jesus, Maria, os santos, os apóstolos e todos aqueles que foram sendo reconhecidos e canonizados, ao longo do tempo. Mas o ensinamento que mais incomodava Martinho Lutero era o ensinamento das indulgências, era a afirmação de que o perdão poderia ser comprado e que havia um poder de se oferecer o perdão baseado nessa aquisição de indulgências. E quando em missão para Roma, quando Martinho Lutero chega em Roma, então ele percebe que ali havia um nível tal de deturpação da verdade, e ele se tornou extremamente averso a tudo que estava sendo ensinado. E é interessante que ele vai e compra uma indulgência pelo avô, ou para o avô, e é recomendado a subir de joelhos os degraus daquele lugar sagrado, para que no último degrau, a absolvição, o perdão, a salvação, a pessoa sairia do purgatório e iria para o céu. E ali então ele descobre, e ele diz: não, tudo isso, nada disso é a verdade. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso não condiz com o que a palavra de Deus ensina. E ele então começa a dizer: olha, quem vê Deus enfurecido, não vê Deus com clareza, vê Deus sob um manto escuro, sob as trevas. E essa visão de Deus então esconde, ou essa escuridão, impede que as pessoas vejam a face de Deus. E quando ele descobre que o justo vive pela fé, então ele diz: se realmente acreditamos que Cristo é o nosso Salvador, nós temos um Deus de amor, e se tivermos fé, isso significa então que nós podemos olhar para o coração de Deus, nós podemos enxergar a generosidade de Deus, e diante desse Deus então nós podemos enfrentar os demônios, nós podemos confrontar os demônios, e se os demônios trazem à tona os nossos pecados, nós podemos repreender, rejeitar, não admitir e responder: eu mereço a morte, eu mereço o inferno, mas sei de alguém que morreu na cruz por mim, seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus, e onde Ele estiver, eu estarei, porque Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Amados, Satanás, ele se levanta para confrontar, afrontar, e muitas vezes esse acusador, realmente ele quer que nós nos desesperemos em relação à nossa miséria, à nossa realidade, e como ele lidava, e como ele tinha lutas espirituais com os demônios, por causa da sua realidade pecaminosa, por causa da sua realidade como um pecador, e ele então enfrentava, e ele então lutava contra esses demônios, e ele sabia que ainda que os demônios se levantassem, contra a sua vida, ele teria o poder para vencer o inimigo. Queridos, hoje
nós temos o poder para vencer o inimigo, para vencer os demônios, para vencer as forças espirituais malignas que se levantam para de alguma forma nos afrontar ou nos convencer de que nós não merecemos o perdão de Deus. Amados, de fato, nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele é misericordioso, Ele não nos dá o que nós merecemos, mas Ele é gracioso, Ele nos dá o que nós não merecemos. Então, amados, o perdão pelos pecados se dá pela graça. Você é perdoado não é porque você é bom, você não é perdoado porque você faz um propósito de ser melhor e diz para Deus: Deus, eu vou melhorar, Deus, eu prometo que eu vou mudar, Deus, eu prometo que eu vou consertar. Mas nós recebemos o perdão de Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Esse Deus é o Deus que revela o seu coração generoso, que revela o seu amor para nós. E na medida que nós então, amados, passamos a enxergar o amor de Deus, então podemos sim aceitar aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. E se a igreja lá em Roma, ou a partir de Roma, ela começa a ensinar, a pregar e a confrontar as pessoas, e de certa forma a exercer uma tirania sobre as pessoas, para que elas se comprometessem com aqueles falsos ensinamentos, então Martinho Lutero diz: isso não serve, isso não é de Deus, isso não está segundo a palavra. Amados, e isso é muito importante, nós compreendemos que como herdeiros da reforma, nós precisamos andar segundo as Escrituras, nós precisamos andar segundo esse evangelho, como Paulo diz: este é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos honrar esse evangelho, nós precisamos nos valermos de fato da ousadia e da coragem de dizer: eu não me envergonho do evangelho. E esse é o evangelho que fundamenta a minha vida, esse é o evangelho que impulsiona a minha vida, esse é o evangelho baseado no qual eu vou viver, esse é o evangelho que me levará então a confrontar todos os ensinamentos, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu recebo, porque muitas vezes, queridos, nós temos nos nossos dias tantos cristãos que não conhecem o evangelho, tantos cristãos que aceitam qualquer ensinamento como sendo da parte de Deus. E infelizmente percebemos Satanás levantando pessoas, falsos profetas, e não é difícil você saber o que é um falso profeta, porque um falso profeta é aquele que vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O falso profeta, ele nunca vai confrontar o pecado. O falso profeta, ele nunca vai contestar a conduta. O falso profeta nunca vai dar uma direção que vai contrariar as pessoas. E temos que dizer, infelizmente, amados, hoje tantos falsos profetas têm se revelado em nome de Deus, às vezes até com a Bíblia na mão, tá? Às vezes com o nome de pastores, pessoas que se levantam para confundir, para ensinar o que Deus não mandou ensinar, para trazer a palavra que Deus não revelou, porque a palavra que Deus não revelou, ela massageia o ego, ela agrada o coração, ela leva a pessoa a viver no pecado, e é como se Deus estivesse dizendo assim: não, com você é diferente, você tem tanto mérito comigo, que o pecado na sua vida não é pecado, é santidade. Queridos, nós precisamos estarmos de fato atentos a essa realidade, porque as heresias mais gritantes, como nos tempos de Lutero, também estão se revelando nos nossos dias hoje. Se haviam relíquias, objetos, lugares, pessoas, esse poder de dar a indulgência, de oferecer o perdão, mas para isso teria que pagar.
Para isso as pessoas teriam que fazer um sacrifício. A ênfase era toda no financeiro. Então você pode prestar atenção que nos dias de hoje os profetas pós-modernos estão usando as redes sociais. Quando eu penso na pandemia, pessoas comprando máscara espiritual, a cara de pau de alguém que diz: olha, eu vou te vender uma máscara espiritual, queridos, ou eu vou te oferecer, você não vai comprar, você só vai mandar uma oferta e eu envio a máscara para você, né? Coisas desse tipo, que coisas absurdas, coisas ridículas, antibíblicas, incoerentes, irresponsabilidades. Só que tem uma coisa, queridos, para Martinho Lutero tomar uma posição e enfrentar aquela realidade e combater tais heresias, ele estava expondo a sua vida, ele estava arriscando a sua vida, ele estava dizendo: eu me submeto a apagar a minha vida, a esquecer da minha vida, por causa da palavra de Deus. E todo um processo de pressão e de opressão começou na vida de Martinho Lutero, porque ele começa a confrontar então os ensinamentos que eram uma fonte de renda, os ensinamentos que era a forma de arrecadação, e quando se foi fazer a capela de São Pedro, saiu então todo um movimento de propaganda, de marketing, né? A gente pensa que é só hoje. Não, eles em praça pública faziam as encenações, em praça pública havia ali a palavra liberada, daquilo que a igreja dizia que poderia e o que não poderia, e eles poderiam então se livrar do inferno, comprando uma pedra que seria o fundamento para a salvação de alguém que quisesse, né, na campanha, realmente fazer a aquisição definitiva da sua salvação. Então, se Martinho Lutero se opõe a isso, se Martinho Lutero enfrenta isso, ele está entendendo que o Evangelho é o poder de Deus, ele está compreendendo que o Evangelho é o fundamento da vida cristã, ele está entendendo que o justo é alguém que vive pela fé, e esse Evangelho é o fundamento. Martinho Lutero, ele não está num simples posicionamento de contradição, mas ele está assumindo, e ele está se posicionando com risco da sua própria vida, dizendo: a venda de perdão não é de Deus, não é segundo a palavra. Eu queria que você pensasse: será que hoje está se comercializando, né? Se está fazendo comércio também na igreja? Será que hoje as pessoas estão sendo desafiadas a negociarem os favores de Deus? Eu fico preocupado, queridos. Quando alguém pega um objeto seu, ou um objeto e diz: olha, todos que quiserem ter acesso a uma bênção de Deus através da minha vida, vou passar uma toalha na cara aqui, eu vou passar todas as toalhinhas, né? E você vai adquirir sua toalha e Deus vai ministrar na sua vida. Não, nós compramos aqui as rosas, ou nós compramos flores, ou nós trouxemos tantos 1000 litros de óleo lá da Terra Santa, nós vamos invasar. Quem comprar esse óleo, você acha que é alguma coisa parecida nos nossos dias, queridos? Vocês acham que isso porventura não se parece?
A igreja reformada tem que ser sempre reformanda. A igreja reformada precisa estar fundamentada na palavra de Deus e não aceitar aquilo que não provém das Escrituras Sagradas, que não é segundo as Escrituras Sagradas, que não passa pelo crivo das Escrituras Sagradas. Cuidado então quando você é levado a dar crédito em uma palavra, em um ensinamento que não se fundamenta na palavra. Isso é uma herança. Isso é uma herança da Reforma Protestante. Hoje comemoramos 504 anos de um momento histórico em que alguém disse: não mais aceitaremos ensinamentos que não provêm das Escrituras Sagradas, que não provêm da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 2, versículo 17 e também o 18, ele diz assim: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando, está escrito, falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Será que alguns não estão falsificando a palavra? Será que alguns não estão forçando as suas pregações, os seus ensinamentos, tentando encaixar na mente de cristãos que se tratam de ensinamentos de Deus, quando na verdade não são? E no tempo de Paulo ele diz: olha, há muitos que estão de fato falsificando a palavra de Deus, mas nós queremos afirmar que o nosso ministério está baseado e fundamentado nas Escrituras, na palavra de Deus. Nós falamos com sinceridade, na presença de Deus, da parte de Deus. É a revelação da palavra, amados, como palavra profética. Palavra profética. Toda profecia, ela procede de Deus e tem como objetivo confrontar, exortar, ensinar, consolar, edificar, fortalecer a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que amam a Deus. Nós precisamos sim que a reforma continue sendo em nossos dias uma convicção fundamentada na palavra, que nos protege dos falsos ensinamentos, das falsas heresias. Aliás, das heresias. São ensinamentos falsos. Precisamos da palavra de Deus. Para Lutero, a fé tem que ser alimentada no amor de Deus. Para Lutero, essa descoberta aqui de Paulo: o justo viverá pela sua fé. Então ele pega esse evangelho que é o poder de Deus e diz: não, o que não provém da palavra de Deus, o que passa da palavra, o que não está na palavra de Deus, não serve para as nossas vidas. E toda aquela opressão, amados, e todo aquele peso que estava sobre a igreja naquele tempo, então a partir de Lutero começa a ser retirado, todos os fardos, porque Jesus, Ele é aquele que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, a vida cristã tem que ser leve. A vida cristã, ela tem que nos trazer leveza, ela tem que nos trazer alívio. O ensinamento da palavra de Deus tem que nos fazer bem, tem que nos fortalecer, tem que nos edificar. A reforma protestante, então, ela traz-nos a consciência, e ela traz hoje ao nosso coração, queridos, a convicção fundamentada na palavra. Ela não se fundamentou no que Lutero quis,
ela não se fundamentou no que Lutero achava, mas ela se fundamentou no que a palavra de Deus diz. E quando ele então é confrontado a renunciar às suas 95 teses, dizer sim ou não, ele diz: a minha resposta será fundamentada nas Escrituras sagradas. A minha resposta será baseada nas Escrituras sagradas. Queridos, para nós hoje, as nossas decisões, as nossas escolhas precisam estar fundamentadas nas Escrituras sagradas. Mas há um outro motivo também que nós percebemos que moveu a vida de Lutero, motivou Lutero realmente a assumir essa postura reformista. O segundo motivo que eu considero muitíssimo importante é o de devolver as Escrituras sagradas como única regra de fé e prática. Ou seja, não vamos seguir as tradições, nós não vamos seguir as tradições dos apóstolos, dos pais da igreja, nós não vamos seguir as tradições históricas, nós vamos seguir o que está revelado, nós vamos seguir a revelação. Então, se por um lado o ensinamento falso tem que ser rejeitado, por outro lado, Lutero está dizendo que realmente as Escrituras sagradas precisam ser a base, é onde a nossa fé tem que estar fundamentada. As regras da nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Vira e mexe, alguém chega e diz: pastor, isso pode? Pastor, o que nós podemos? Queridos, é tão importante quando o cristão compreende que a sua vida cristã vai estar fundamentada na palavra, nas Escrituras sagradas, porque é isso que irá alimentar a sua fé. O justo viverá pela sua fé. Se ao longo da história as Escrituras sagradas foram sendo substituídas pelas tradições, pelas relíquias, pelos lugares, pelas pessoas, ainda hoje, quando o pastor Nelson falava há pouco, você não precisa de um pastor para orar. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu há poucos dias, em que terminamos o culto, e de repente uma das pessoas que estavam ali à frente recebeu um telefonema. E o telefonema era: olha, você precisa nos ajudar, vem cá, a sua sogra está possessa, endemoniada. A pessoa, quando ouviu isso, diz ela que olhou para todo lado para ver se me achava, Cadê o pastor Emerson? Não, ele não está aqui. Cadê os outros pastores? Não viu ninguém. E agora o que é que eu faço? Você tem que vir, porque ela não está bem não. Partiu para lá. Chegou lá, havia muitas pessoas segurando, e aquela confusão. Mas ela disse que foi dizendo: Deus me capacita. Deus, eu não sou perfeita, eu não estou numa plenitude, mas me capacita, me ajuda, me socorre, Aí o verdadeiro cristão tem que se relembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu também vos dou autoridade. Ide, façam discípulos. Ide, curai enfermos, expulsai demônios, ressuscitai mortos. Queridos, as Escrituras sagradas como fundamento, a Bíblia sagrada como fundamento. Uma das expressões, de efeito
dos reformadores é sola escritura. Ou seja, só as escrituras, fundamento, autoridade, princípio de revelação. A reforma protestante foi fundamentada realmente das revelações das escrituras sagradas. Então é um retorno às escrituras sagradas. A primeira providência que Martinho Lutero tomou foi de fazer cópias dos livros, do Novo Testamento para o alemão. A impressão das escrituras sagradas, e de forma tremenda, a imprensa, ela surge exatamente nesse período da reforma. Gutenberg havia criado uma prensa, uma máquina de fazer impressos, e aí começa então a tradução da Bíblia para que o povo pudesse ler. E um dos questionamentos foi exatamente isso: por que ele está fazendo as cópias no alemão e não no latim? Porque senão as pessoas não teriam acesso. Querido, você hoje tem sim uma Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não foi feita por Martinho Lutero, e não foi feita por nenhum homem especificamente, num tempo, mas houve uma revelação de Deus, uma revelação progressiva, uma revelação histórica, em que muitos receberam revelação. Então, quando nós pegamos de Gênesis e chegamos a Apocalipse, nós vamos compreender o Senhor falando da história da criação, falando da realidade do pecado, da natureza do pecado, falando do problema do pecado, falando da questão da justiça, a importância da justiça. Aí quando você olha lá no Velho Testamento, você diz: nossa, mas matando animais, ali o Senhor estava apontando que o sacrifício teria que ser feito pelo pecado, que o homem pegaria o seu animalzinho, sacrificaria, e o animal dele morreria no lugar dele, apontando para o Cordeiro de Deus que iria morrer na cruz do Calvário para pagar pelo pecado de toda a humanidade. Então é importante você entender que as escrituras sagradas são um fundamento para a sua fé, e que é baseado nesta palavra que você irá crescer, que você vai conhecer de Deus. E aí eu te pergunto, se você tem acesso à Bíblia, por que você não usa? Por que você não lê? Por que você não medita? Por que você não examina as Escrituras? Queridos, por que nós, de certa forma, nos tornamos tão morosos em relação à leitura bíblica, a reflexão, a meditação, a busca realmente do conhecimento bíblico? Por que aceitamos que outros conheçam para nos ensinar? Sabe, quanto mais você lê, quanto mais você busca, com certeza mais você irá conhecer, mais você irá crescer, mais a sua vida avançará, maior progresso você terá. Olha que coisa maravilhosa hoje, o livro mais editado, mais impresso e mais lido no mundo todo são as Sagradas Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Já são mais de 6 bilhões de edições de livros ou de Bíblias impressas, queridos. É o livro mais lido, disparadamente o mais lido de todos. Agora, para mim tem mais um item que é interessante, literariamente falando de literatura, o mais antigo de todos, e o mais comprovado de todos, o mais guardado de todos. Não é guardado na casa das pessoas, não. As cópias mais antigas, em termos de literatura, são da Bíblia, estão em museus.
Na Europa, sobretudo, Israel, Estados Unidos, são cópias guardadas. Mas, queridos, o que dizer daquilo que Jesus fala em Mateus 22, 29? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, a Bíblia tem que ter um efeito em nossas vidas, ela é poderosa. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas Escrituras sagradas, ela tem o poder de transformar a sua vida. Essas Escrituras sagradas têm o poder de todos os dias te renovar, alimentar o seu espírito. A palavra de Deus, ela tem o poder, amados, de nos trazer a esperança todos os dias, de nos trazer alegria todos os dias, de nos renovar todos os dias, de falar conosco e trazer novidades de Deus todas as vezes que nós pegamos e que nós examinamos, que nós lemos, que nós meditamos na palavra de Deus. Ela nunca vai ficar velha, ela nunca vai ficar ultrapassada, ela é mais atual do que qualquer literatura, de qualquer impresso mais atual. Se você abrir algum conteúdo aí na internet que está sendo, quem sabe, lançado agora, há alguns segundos, já não é mais novidade, ou já não terá mais novidade a partir do momento que as pessoas lerem. Mas as Escrituras sagradas você vai poder ler, examinar, buscar direção, e ela vai ministrar ao seu coração, ela vai te renovar, ela irá te fortalecer, ela irá te suprir, ela trará gozo, ela trará coerência às suas escolhas, à sua conduta, ela trará direção, ela vai apontar para onde você deve ir, que decisões, que escolhas tomar. As Escrituras sagradas é a palavra viva de Deus para ministrar e para transformar os nossos corações. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Deus quer testificar do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua vida, da sua vontade, a vontade que é boa, agradável e perfeita. Quando falamos da reforma, queridos, falamos de um retorno às Sagradas Escrituras, falamos hoje então de um exercício, e do exercício mais importante na vida do cristão, daquele que segue a Jesus, na vida do pecador. Deus te amou de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu unigênito filho por você, para que você creia nele e não pereça, e não vá para o inferno, não vá para o inferno. Nos tempos em que a igreja botava medo nos homens, e dizia: Deus é implacável, Deus é um Deus irado, Deus é um Deus furioso, Deus, Ele vai fazer a sua vida queimar. As encenações públicas eram tão reais, que os atores chegavam a se queimar, para mostrar para o povo o efeito da queimadura, e para dizer: olha, comprem as indulgências, comprem o perdão, paguem pelo perdão, porque senão vocês vão queimar, o corpo vai ser queimado por toda a eternidade. Amados, ninguém precisa ser confrontado para chegar a um estado de medo, de desespero, de pavor, e tomar uma decisão em relação ao que Deus oferece. Sabe por que nós não pregamos o inferno? Nós não pregamos o inferno exatamente porque o que temos que pregar é o céu. O que temos que pregar é que o Deus que estabeleceu para nós uma vida em Cristo Jesus, Ele nos oferece então de graça a salvação, e todo aquele que nele crê não irá perecer, mas será salvo.
E se você então crê nisso, e se você então toma as Escrituras Sagradas para a sua vida, com certeza você é um herdeiro da reforma. Com certeza você é alguém que vai dizer: eu não vou andar segundo o que dizem nas redes sociais, eu não vou andar segundo o que dizem no meio familiar, entre amigos, eu não vou andar segundo o que as pessoas falam, mas eu vou andar segundo o que as Escrituras falam. Agora eu pergunto, queridos, como poderemos sermos nós edificados espiritualmente, se nós não adotarmos esta herança da reforma como um fundamento para fortalecer e edificar a nossa fé? O justo viverá pela sua fé, mas lembre-se, a fé do justo será alimentada na palavra de Deus. Então Martinho Lutero trouxe esse grande benefício, essa grande bênção para a sua geração, mas não apenas para a sua geração, para a nossa geração, 504 anos de reforma. E quero fechar então falando do terceiro motivo, pelo qual eu vejo que realmente, inevitavelmente, Martinho Lutero colocou em risco a sua própria vida, para dizer: salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Ninguém paga pelo perdão, então indulgências não, essa heresia não serve. Ninguém a não ser Deus tem revelação para nós, por isso somente as Escrituras Sagradas revelam Deus. Mas finalmente, somente Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo salva. A reforma foi e continua sendo necessária para anunciar que só há salvação em Jesus, amados. Só há salvação em Jesus. Essa é a mensagem bíblica que influenciou Martinho Lutero. Essa é a mensagem bíblica também que influenciou os demais reformadores. Essa é a mensagem bíblica que influenciou a igreja no século 16, 17, 18, 19, 20, 21 e que influenciará a igreja até a vinda dele, aquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas que diz que voltará para levar a sua noiva, a sua igreja. Jesus Cristo voltará. Esta verdade, ela não se pode abrir mão dessa verdade, queridos. Esta é a mensagem que nós precisamos anunciar. Romanos 1, então 16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Por isso então se diz, como está escrito, mas o justo viverá pela sua fé. Amados, a reforma foi e continua sendo necessária para levar a igreja a viver baseada no sacrifício de Jesus. Nós temos que nos valer do sacrifício de Jesus. Ninguém vai ser perdoado porque é bonzinho. Ninguém vai ser perdoado porque é justo. Ninguém vai ser perdoado porque faz alguma coisa para merecer. Se Paulo diz não se envergonhar do Evangelho, eu olho para esse texto e entendo que Paulo está reconhecendo, queridos, que de fato o Evangelho está mostrando que Jesus é esse meio de salvação, que Jesus é a essência dessa revelação, que esta é a mensagem revelada pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação.
tudo em Cristo, tudo a partir de Cristo, tudo para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi o que ele disse lá no capítulo 11 de Romanos. A ele pôs a glória pelos séculos dos séculos. Amados, se a reforma protestante devolve aos crentes, aos discípulos de Jesus, estas convicções, está aqui uma coisa fundamental em Cristo: o sacerdócio universal. Então Lutero está dizendo: a partir de hoje, vocês não precisam de outro mediador que não seja Jesus. A partir de hoje você não precisa se ajoelhar e pedir que alguém te conduza, que alguém faça a mediação por você. Meu irmão, você precisa falar com Deus, levanta a sua voz e comece a orar. Você precisa do perdão de Deus, abra a sua boca e comece a suplicar o perdão de Deus. Você precisa que Deus faça algo na sua vida, abra a sua boca e suplique esse agir de Deus na sua vida. Você precisa que Deus te conceda poder, suplique esse poder. Deus quer nos usar, Deus quer nos repreender. O testemunho do pastor Nelson: e agora? Deixa essa criança morrer? Será que dá tempo de chegar no hospital? Mas Jesus falou que nós poderíamos orar pelos doentes, pelos enfermos. Então naquele momento ele ora, Deus desobstrui. Não, por acaso, coincidência, pastor Nelson orou, coincidentemente saiu um plástico da garganta da criança, estava sufocando aquela criança. Amados, esse é o poder de Deus, esse é o Evangelho. É isso que você precisa entender. Jesus te deu autoridade, Jesus entrou na sua vida, Ele faz parte da sua vida, e se Ele entrou na sua vida, é exatamente o que Paulo disse em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amados, só precisamos de Jesus para nos relacionarmos com Deus. Aí vamos entender, e a igreja? Porque naquele tempo a igreja estava totalmente distante da verdade, fundamentada nas heresias, nos falsos ensinamentos. A igreja havia abolido a palavra de Deus como a revelação, como o conteúdo, de regras para se praticar a fé. A igreja havia colocado Jesus no segundo, terceiro plano. Tem gente mais importante do que Jesus. A mãe de Jesus é mais importante do que ele. Os discípulos de Jesus são mais importantes do que ele. Quando se atribui a mediação de outros, se está dizendo: Jesus não tem importância, a obra de Cristo não tem nenhum valor. Amados, nós nos tornamos sacerdotes. Então Lutero está dizendo: a igreja precisa retornar à verdade, a igreja precisa retornar às Escrituras, a igreja precisa retornar ao fundamento da salvação, Jesus Cristo. Jesus Cristo, não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus pode fazer essa mediação. Amados, Jesus nos salvou, amém? Mais uma vez, Jesus nos salvou. Jesus te salvou, não é pelo seu mérito, não é pelo que você é, não é pelo que você já fez até aqui, não é pelo que você irá fazer, mas pelo que Ele fez lá na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos de um renovo de Deus, na medida em que somos sim confrontados, queridos, nesse momento, ao relembrar a história, ao trazer à tona um texto da palavra de Deus tão importante, que historicamente influenciou essa decisão de Martinho Lutero, e que desencadeou também
uma tomada de decisão diante de tantos outros reformadores, e precisa influenciar essa geração, e precisa nos levar a essa compreensão. E aí quando nós pegamos então Romanos 10, versículo 13, em que Paulo diz assim: olha, porque todo aquele que nele crê, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo diz: mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como, pois, crerão naquele de quem nada ouviram? Mas ele continua as interrogações e diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? Deus chamou você para ser um sacerdote. Deus chamou você para ousadamente, através de Jesus, entregar sua vida a Ele, ser conduzido ao privilégio de viver como um adorador, de ter relacionamento, de ter intimidade. Mas Ele te chamou também para ser um sacerdote que diz para as pessoas: ops, para aí, para onde você está indo? Sabia que você é um pecador? Você sabia que só há salvação em Jesus? Você sabia que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo? Não tem que pagar nada, não custa nada, é de graça. Mas nós temos que estar presentes para dizer: olha, você precisa render sua vida ao Senhor, você precisa se entregar ao Senhor, você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos sim sermos aqueles sacerdotes que não apenas buscam, mas que tomam o Evangelho de Deus como poder para a salvação de todo que crê. E está aqui um homem, o apóstolo Paulo, quando ele faz uso da palavra que Deus liberou a Abacuque, quando fala que o justo viverá pela sua fé, Ele está exercendo a sua fé como um pregador do Evangelho, tendo ouvido Jesus, tendo compreendido a missão dada por Jesus. Está aqui Paulo dizendo: olha, eu sou um pregador para a salvação de todo aquele que crê, e eu vou pregar enquanto o Senhor me der vida, enquanto o Senhor me permitir, e eu vou pregar a tempo e fora de tempo. Eu vou pregar em todas as situações, sendo oportuno ou não, eu vou ser um pregador da palavra de Deus. Queridos, como herdeiros da reforma, hoje nós precisamos realmente agradecer a Deus pelo que aconteceu ali, porque senão nós estaríamos também hoje debaixo de um jugo, de uma tirania maligna. E tudo que Satanás quer realmente escravizar o ser humano e tirar-lhe a oportunidade de receber a misericórdia e a graça de Deus. Eu quero que você nessa noite, diante talvez dessa palavra que você diz: mas é uma rememoração da história, mas é uma palavra para trazer ao seu coração convicções que impulsionarão você a viver o Evangelho, a não abrir mão desse Evangelho, a dizer hoje, como Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Se o justo vive pela fé, então, como justo, eu vou viver pela fé. Amém? Fique de pé. Queridos, como precisamos ser gratos a Deus por ter levantado reformadores para consertar e levar a igreja de volta àquilo que era a vontade de Deus. Uma igreja que zela pela sã doutrina, que não se deixa levar por falsos ensinamentos, que não abre mão das Escrituras Sagradas e que tem Jesus como centro, como a base, como fundamento.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Precisamos agradecer ao Senhor. Precisamos reconhecer que a graça de Deus nos alcançou. Precisamos reconhecer que o Senhor, na sua soberania, nos amou. Mesmo sendo justo juiz, esse é o Deus que revela a sua misericórdia. Esse é o Deus que não nos trata segundo o que merecemos. Esse é o Deus que revela a sua graça. Ele nos dá um mau presente. Ele nos dá a salvação em Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Mesmo que você não se interesse por história, mesmo que talvez você diga, mas eu não sei, eu não li, ou eu não conheço. Deus nessa noite está trazendo a você uma palavra desafiadora para você pensar que aqueles que no passado enfrentaram e assumiram uma posição que agradou ao coração de Deus, e que lutaram para que os cristãos da sua época vivessem segundo a revelação de Deus, isso nos inspira hoje para também dizermos: eu amo o Evangelho, que é o poder de Deus. Eu amo o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu amo o Evangelho, que me traz a revelação de que o justo viverá pela sua fé. Por isso eu amo os acontecimentos históricos que Deus proporcionou a nós, como igreja hoje, relembrarmos e reconhecer a importância para a igreja nesse momento histórico, valorizar, se comprometer, se posicionar, assumir uma postura firme, rejeitar falsos ensinamentos, conhecer a verdade, conhecer as Escrituras, ler, examinar, meditar, pregar, anunciar. E a estabelecer Jesus como centro, como cabeça da igreja, o Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos amou, e aquele que nos edifica e nos fortalece hoje. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida nessa noite, que você seja fortalecido espiritualmente nesta noite, que nós sejamos sim tomados pela glória de Deus nesta noite, e recebendo essa palavra como um estímulo, como um desafio, nós possamos prosseguir como uma igreja reformada, e sempre reformanda, e sempre pronta a receber o novo, a ser consertada e ajustada pelo Espírito Santo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Deixa Ele edificar, deixa Ele fortalecer a sua vida, deixa Ele te capacitar,
Diga para Ele. Usa-me como um farol Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me. Expõe a sua vida para Ele e diga: sonda-me, quebranta-me, como um farol que brilha à noite, de sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu queria que nós, nesse momento, pudéssemos agradecer a Deus por esses 504 anos de reforma protestante. Agradeça a Deus porque Ele levantou Lutero um dia, mas Ele levantou outros reformadores, como Zwinglio, como João Calvino. Homens que assumiram uma postura, uma posição, e que realmente se lançaram a desafiar o povo de Deus, a igreja do Senhor, a viver o Evangelho em sua plenitude. Obrigado, Deus. Agradeça a Deus. Hoje precisa ser um dia de alegria. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos herdeiros dessa ousadia, nós somos herdeiros dessa coragem, nós somos herdeiros daqueles que, como Paulo, assumiram que o Evangelho é o poder de Deus. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Obrigado, Deus, porque aqueles que não se pouparam, mas que enfrentaram os riscos, enfrentaram julgamentos, enfrentaram confrontos, Senhor, por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, mas que foram poupados e que deixaram um legado para nós. Obrigado, Deus, porque os reformadores se opuseram aos falsos ensinamentos. Obrigado, Deus, porque as heresias daquele tempo, ainda que talvez tenham se perpetuado e ainda hoje se revelam no seio, no meio das comunidades, das civilizações. Deus, nós temos a revelação da Tua palavra. Nós temos uma igreja comprometida com a palavra, que refuta os falsos ensinamentos, uma igreja que toma a palavra do Senhor como o poder de Deus. Esse é o Evangelho. Senhor, faz com que uma unção especial de interesse, de amor pela Bíblia, de amor pela Tua palavra venha sobre a Tua igreja. Deus, desperta no coração dos Teus homens e mulheres, jovens, crianças, desse povo que se chama pelo Teu nome, desperta o interesse pelas Escrituras Sagradas. Senhor, que nós possamos examiná-las. Senhor, que nós possamos sim sermos instruídos e orientados, e ensinados, e estarmos embasados nas Escrituras Sagradas.
Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque Jesus, o Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, o unigênito de Deus que veio para morrer no Calvário, naquela cruz, ser levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, tu és o único mediador. Nós nos valemos do teu sacrifício e queremos sim viver, e queremos honrar, e queremos fazer a tua vontade. Mas nós queremos, Jesus, como quem recebeu uma missão, como quem recebeu um ID, uma ordem, sermos uma igreja que prega o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Diga: Senhor Deus, obrigado, porque tu és o cabeça, Jesus, da igreja. O Senhor não a abandonou, o Senhor não a desprezou. Ela está fundamentada em ti. Por isso, há 504 anos atrás, Martinho Lutero se levantou, pregou as teses na porta da capela, para declarar não às heresias, não às tradições, relíquias e lugares sagrados e pessoas sagradas, mas a palavra do Senhor como revelação. Mas disse também não a todos aqueles que ocupam ou querem ocupar o lugar do Senhor Jesus. Diga: obrigado, Deus, pelos reformadores, e obrigado porque hoje, como herdeiros da reforma, nós temos acesso à verdade, à revelação. Podemos rebater todo falso ensino, toda falsa doutrina, toda heresia, todo ensinamento antibíblico, porque temos as Escrituras Sagradas. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu quero amar a tua palavra, eu quero me alimentar da tua palavra, eu quero valorizar a tua palavra, eu quero ler mais a tua palavra, eu quero aprender mais a tua palavra. Eu quero que as Escrituras Sagradas sejam o poder de Deus na minha vida. Mas também hoje eu declaro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o meu mediador, o meu Salvador, o Senhor da minha vida, para quem eu vivo, a quem eu sirvo, a quem eu obedeço. E como seguidor de Jesus, eu quero assumir o compromisso de ser um instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida, usa a minha vida para transformar esta geração. Usa as nossas vidas, usa os teus discípulos, Jesus, para transformar esta geração. Queremos ser uma igreja reformada e sempre reformanda. Nós queremos ser a igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga, para nos encontrarmos com Jesus quando Ele vier na sua glória. Queremos ser fiéis ao Senhor, queremos honrar ao Senhor até as últimas consequências. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Declare isso.
agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as santas consolações, direção e unção do Santo Espírito estejam sobre vós, povo de Deus, igreja do Senhor, aqui e em todos os confins da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Você é um herdeiro da reforma. Você é alguém que realmente precisa viver todos esses conteúdos que o Senhor tem trazido à sua vida. Vá na bênção do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana de vitórias. Aleluia.